Em um museu, o cajado partido do mago Shazam está em exibição. Vemos duas figuras chegar até ele, que se revelam duas mulheres. Eles pegam o cajado e um deles usa seu poder controlando a mente das pessoas ao sussurrar em seus ouvidos, fazendo ficarem agressivas e após isso transformam todos em estátuas, fugindo em posse do cajado. Shazam se consulta em uma pediatra ou fazendo ser seu psicólogo e falando sobre o quanto se sente diminuído mesmo sendo tão poderoso. Na casa de Billy todos levam sua vida normal. Eugene sempre ligada em jogos de videogame, Darla querendo ser amorosa com todos, Mary preocupada com os estudos, Pedro cada vez mais interessado em rapazes e os Vasquez tentando ser bons pais para todos. Fred é estranhamente o mais deslocado de todos. Billy percebe e descobre que ele estava ouvindo a faixa da polícia em busca de aventura e descobre um acidente em uma ponte. Os jovens então decidem ir ajudar. Todos se transformam proferindo a palavra Shazam e voam até o local. Os heróis chegam à ponte e realizam um resgate com sucesso. Embora acompanhados por olhos atentos, eles acabam deixando algum rastro de destruição no local. Vemos que eles receberam um apelido da mídia como os fiascos da Filadélfia. Fred, em sua persona herói, ao salvar duas jovens, aponta o Shazam como seu ajudante, o Capitão Todo-Poderoso Júnior, sendo ele o Capitão Todo-Poderoso. Já na Pedra da Eternidade, vemos que Fred fez um mural com todos os seus salvamentos até hoje. O lugar recebeu um repaginado dos jovens, enquanto todos os outros demonstram pouco interesse na situação. Billy tenta reunir a equipe para verificar em que eles podem melhorar em ação. Todos estavam presentes, com exceção de Eugene, que estava no Salão das Portas Mágicas fazendo mapeamento do local. Billy tem uma conversa com Mary a respeito sobre crescer. Ela já deveria estar fora de casa, trabalhando e estudando, e ele, que está prestes a completar 18 anos, logo, também teria que fazer o mesmo. Em um castelo em ruínas, as vilãs chegam até uma masmorra, onde os magos Shazam encontram-se presos. Elas falam sobre o cajado que foi destruído pelo Titã Atlas, o pai de ambas. E o mago conta que o mesmo foi utilizado para impedir que elas invadam o reino dos humanos, e que elas só poderiam atravessar se o seu cajado estivesse partido, e elas então revelam o objeto em sua posse e ordena que ele o conserte. E o mago se nega, porém usando seus poderes, uma das vilãs sussurra em seus ouvidos, faz com que ele una as partes do objeto quebrado, dizendo a palavra Shazam e o unindo novamente. No colégio, Fred conhece uma nova aluna chamada Anteia, que demonstra interesse pelo rapaz mesmo após ele sofrer bullying pelas mãos dos valentões do colégio. E devido sua atitude corajosa de não se intimidar com os valentões, ela o chama de herói. Em sua prisão, o mago Shazam usa a farpa do cajado para mandar uma mensagem até Billy. Vemos Billy sonhando estar transformada em Shazam, jantando com a Mulher Maravilha, quando de repente o seu rosto é tomado pela figura do mago Shazam, que o avisa da ameaça representada pelas filhas de Atlas. No dia seguinte, durante o almoço no colégio, Fred encontra novamente com a jovem, que pede para ele mostrar o lugar onde ele almoça com os heróis, e lá eles conversam sobre seus irmãos. O quanto o Fred se sente pressionado por Billy de estar sempre ao lado dele, e a jovem também revela que sente o mesmo com suas irmãs. Billy aparece e pede para falar com Fred. Ele conta sobre o encontro com o mago Shazam em seus sonhos e a ameaça que ele revelou. Já na Pedra da Eternidade, os heróis se reúnem com a ausência apenas de Fred. Billy alerta sobre a ameaça e pede ajuda dos irmãos pesquisando rapidamente no Google. Eles encontram apenas as informações que as filhas de Atlas protegem a árvore da vida, da qual nascem as maçãs douradas que deram origem a todo o seu reino, e que é protegido por um dragão. Pedro, que até então estava calado, percebe que conhece alguém que pode ajudar e leva os irmãos até uma sala, até então secreta, da Pedra da Eternidade, onde eles conhecem uma caneta mágica, ao qual Pedro passou a chamar de Steve. E Steve sugere alguns livros, onde eles podem encontrar as informações.
Já realizando a pesquisa, eles descobrem que houve uma rebelião entre os homens e os deuses, e que então Atlas forjou um cajado de madeira da árvore sagrada para dar poderes a algumas divindades ou tirá-los se necessário. O Conselho de Magos Humanos então tomou posse do cajado e com sua magia eles foram atrás de outros deuses. Os heróis descobrem que os poderes dos deuses que foram roubados formam o acrônimo do nome Shazam. Utilizando do poder do cajado, os magos aprisionaram então o rei dos deuses em uma redoma e os isolando para sempre. Eles veem o ataque do museu na TV e ficam mais tranquilos, pois agora sabem a aparência das filhas de Atlas. Mas Pedro revela um livro que relata que Atlas teve 3 filhos, Calipso, Héspera e Anteia. E Billy logo faz a conexão com a mais nova amiga de Fred. Enquanto isso, Fred leva Anteia até o terraço da escola e decide aparecer como a figura de herói para surpreender a jovem, dizendo ser um de seus amigos. Porém, nesse momento, ela se revela como filha de Atlas, enquanto suas irmãs surgem em posse do cajado. Elas removem o poder de Fred, porém a moça não concorda em matá-lo e as irmãs decidem levá-lo como prisioneiro. Os heróis surgem no momento, mas Anteia utiliza seu poder para atrasá-los. Elas fogem levando Fred, mas antes deixam a cidade sobre uma redoma parecida com a que o rei delas havia sido preso. Fred é jogado na masmorra e conhece o mago Shazam. O mago fica decepcionado em descobrir que Billy dividiu seu poder com outras crianças, enquanto, na Pedra da Eternidade, o rapaz tenta bolar um plano para recuperar Fred e capturar as vilãs. Com a ajuda de Steve, eles fazem uma carta mágica que vai até o reino das vilãs e tentam fechar o acordo. Eles devolvem os poderes deles e elas devolvem Fred. Fred e o mago são jogados em um fosso onde são atacados pelo dragão Aladão, mas pouco antes de serem mortos, são resgatados por Anteia. Ela passa as coordenadas para que eles possam fugir do local. Enquanto isso, o encontro de Billy e as demais ocorre e logo uma batalha se inicia. Pedro é atingido pelo cajado e perde seus poderes, mas os heróis conseguem separar as vilãs e durante a luta conseguem derrotar Héspera e capturá-la. Eles aprendem uma cela na Pedra da Eternidade. Eles se reúnem e tentam bolar mais uma carta a fim de trocar a vilã pelo Fred. Mas Héspera consegue fugir sem que eles vejam por um dos portais, levando consigo uma maçã sagrada que o mago tinha em sua posse dentro da pedra. Voltando até suas irmãs, agora com a maçã totalmente renovada, Calipso decide que ao invés de usá-la para restaurar seu reino, eles devem plantar na terra dos homens, a fim de acabar com o lugar. As irmãs são contra, mas ela decide tomar a liderança e ir contra suas vontades. Os heróis finalmente encontram a porta que leva até o reino dos deuses e chegam a tempo de resgatar Fred e partem do local em seguida. Calipso, enfurecida, convoca Aladão para invadir a Terra. Aladão persegue os heróis até a Pedra da Eternidade e eles são obrigados a fugirem de lá. Parando em suas casas, eles acordam seus pais e tentam explicar toda a situação, revelando serem heróis. Aladão surge destruindo toda a casa e Calipso, montada em suas costas, voa até um estádio de futebol e decide plantar a maçã no local, que imediatamente começa a crescer e de suas raízes nascem monstros que atacam a população. Os heróis tentam enfrentar Calipso, mas ela aos poucos retira o poder de todos, sobrando apenas Billy. Anteia surge e tenta confrontar a irmã, mas ela também remove seus poderes. Héspera também confronta Calipso, mas ela faz com que Aladão ataque, a ferindo e sendo deixada para morrer. Billy, sabendo que vai ter que enfrentar Calipso sozinho, pede ajuda de sua família para destruir os monstros que atacam a cidade. As crianças, com a ajuda de Steve, descobrem que os monstros temem os unicórnios e Darla consegue domá-los utilizando de doces para acalmar as feras. E agora, montando os unicórnios, eles conseguem combater os monstros que ali estavam. Enquanto luta com Calipso, Billy descobre que o fogo de dragão consegue feri-lo e mesmo assim ele é ovacionado por parte da população que ali estava.
Ao continuar a luta, ele percebe que o cajado absorve os raios como uma bateria. Tendo uma ideia, ele sai voando e vai de encontro ao corpo de Héspera. Ele consegue revivê-la usando seus raios como desfibrilador e pede ajuda dela com o seu plano. Billy confronta Calypso novamente e consegue recuperar o cajado. Ele voa até um determinado ponto da cidade, próximo da árvore, e Héspera reduz o tamanho da redoma que prendia a cidade até um pequeno espaço, justamente onde o herói enfrentava Calypso. A família chega até o local, mas agora eles se encontram do lado de fora da redoma e percebem o que Billy estava tentando fazer. O rapaz se despede, dizendo que agora poderia salvar o mundo e pede desculpas por ter amado eles demais, não sabendo deixar eles irem. Todos se emocionam. A luta contra Calypso se reinicia. Billy utiliza dos seus raios a fim de sobrecarregar o cajado. Ele é atingido pelo fogo do dragão, queimando o seu traje, lembrando até mesmo os do Adão Negro. Utilizando de toda sua força e poder, ele vai de encontro ao raio do dragão, conseguindo furar suas chamas, atingindo a criatura. Ocorre uma explosão sob a redoma. O dragão, juntamente com a árvore e todas as criaturas, viram uma espécie de serragem e fuligem, com todos desaparecendo. Fred encontra o corpo de Billy já sem vida no chão. Eles fazem um funeral no reino dos deuses e o mago Shazam diz que nada pode ser feito, pois a magia do cajado acabou e não existe mais deuses. Então uma voz diz que ainda existe uma, e ao olhar para trás, descobrimos se tratar da Mulher Maravilha, que apanha o cajado e o bate no chão, transferindo o poder para ele. Na sequência do túmulo de Billy, levanta o herói. Todos ficam felizes e ele se surpreende ao ver a Mulher Maravilha. De volta à Terra, todos agora estão em casa, que está passando por uma reforma após a destruição, e se preparam para o jantar. Anteia está entre eles, e a jovem diz que vai passar umas férias na Terra enquanto seu reino se recupera. A campainha toca e um mago Shazam surge com um novo visual e diz que agora está livre e vai aproveitar um pouco a vida, mas levando o cajado consigo. Antes de se despedir novamente, Billy pergunta afinal qual o seu nome de herói, e o mago responde após algum suspense: Shazam! E todos percebem o óbvio, exceto Fred, que diz que ainda pode melhorar. Os agentes Harcourts e Economos vão até Billy e o convidam para entrar na Sociedade da Justiça. Billy se surpreende, pois nem sabia da existência dessa equipe, e faz algumas piadas com o nome da mesma e sobre preferir estar na equipe com a Mulher Maravilha. Essa foi a história de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhe e deixe seu like. Até a próxima sessão resumo. Ora, doutor, nos encontramos de novo. Onde é que você estava? Para executar o plano perfeito, doutor, é necessário paciência. Já passaram 2 anos inteiros. Sim, mas o que é o tempo se não um truque da mente? Uma medida desnecessária. Eu tenho 57 anos. E tô preso numa caixa de concreto, cercado de lunáticos, esperando uma minhoca começar um plano vago que eu não faço ideia de como funciona. Eu demoro muito para ir de um lugar para outro, tá? Eu não tenho pernas, eu não tenho asas, eu só rastejo por aí sem parar. Mas não por muito tempo. Pode me contar tudo? Eu só preciso fazer mais uma coisinha. O quê? Não! Ai, mas que inferno!